Olá pessoal do canal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre drogas lícitas e ilícitas. Vamos falar então sobre drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são aquelas permitidas, que se encontram comercialmente, por exemplo, bebida, cigarro e outras, até os remédios também. As drogas ilícitas são aquelas proibidas por lei e que configuram um crime, o seu porte e o comércio. Ora, por que falar das drogas nesse sentido? Nós não vamos nos fixar nesse vídeo falar do vício em drogas. Nós vamos falar da droga enquanto comércio, enquanto elemento que faz parte da cultura, que faz parte até da história humana. A droga como um elemento presente no mundo humano, quer gostemos ou não. Então é nesse sentido que nós vamos abordar aqui nesse vídeo, tudo bem? Vou começar falando de Os Intocáveis, de 1987. Esse filme fala dos Estados Unidos no contexto da lei seca, quando aquele país proibiu a produção, o transporte, o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas. Então o filme fica ali entre 1920 e 1933, especificamente na cidade de Chicago, onde esse tipo de comércio ilegal foi muito mais forte e trouxe aí várias lideranças, vários chefões dentro desse tipo de comércio. Dois personagens principais, Kevin Costner interpretando Eliot Ness, um chefe de polícia, e Robert De Niro interpretando Al Capone, talvez o mais conhecido chefão da máfia nessa época. Então o filme ele mostra essa proibição, o cenário em que ela ocorreu, as dificuldades que ela gerou, principalmente naqueles que eram consumidores assíduos e até ávidos de bebidas alcoólicas, e todo o comércio ilegal, que a gente chama de mercado negro, que se instituiu em torno disso. E também a luta da polícia para tentar intervir e resolver esse problema, colocar a lei em prática, em vigor, e as articulações do mundo do crime, dos chefões, para manter o seu negócio. Ora, então era muito difícil prender esses chefões, porque duas coisas. De um lado, havia uma milícia, homens contratados para trabalhar para esses chefões, dispostos a matar e a morrer por eles, muito fiéis dentro dessa estrutura, dessas organizações. E por outro lado, tínhamos também a horda de clientes assíduos, de pessoas que pagavam o preço que fosse necessário para obter, por exemplo, uma caixa de uísque. Tanto pessoas, donos de bares e de boates, até consumidores mesmo particulares. Então transformou-se num tráfico, tal como a gente conhece com as drogas ilícitas. O que a proibição fez nesse caso? Conseguiu criar um mercado ilegal, estimulou esse mercado ilegal, e aí é uma coisa para a gente pensar, porque o fluxo perigoso que se criou só foi possível porque as pessoas queriam. As pessoas desejavam esse produto, apesar de toda a proibição. Então, em muitas coisas em relação às drogas, é assim que funciona. É o desejo das pessoas, é o querer usar que movimenta tudo isso. E aí que dá para a gente entender que isso não vai parar. A oferta não vai cessar enquanto houver a demanda, a procura por esse produto. Privar as pessoas disso, nesse caso, é só, digamos, torná-los fora da lei. O outro filme, Traffic, de 2000, aí o nome do filme já diz, já são as drogas ilícitas, aquelas que são proibidas por lei. E aí o contexto do filme é na fronteira entre os Estados Unidos e o México, todo aquele transporte ilegal, as drogas cruzando a fronteira e chegando aos Estados Unidos por vias ilegais. Esse filme entrecruza várias histórias, vários personagens. Entre eles nós vamos destacar apenas dois. Michael Douglas interpretando Robert Wakefield, um chefão do combate ao tráfico nos Estados Unidos, e Benício Del Toro interpretando Javier Rodrigues, um policial que trabalha exatamente na fronteira dos Estados Unidos com o México, para o lado do México, impedindo que a droga saia do país e entre no país vizinho. Então o filme Traffic
ele trata das reverberações do tráfico de drogas. Por exemplo, o Robert é um chefão que combate as drogas, mas tem dentro da sua casa uma filha absolutamente viciada em drogas, que quase sempre está correndo risco de vida, entrando em coma por causa de overdose. Então ele tem esse drama dentro de casa e quanto mais isso se acentua, mais ele se estimula para combater as drogas nas ruas dos Estados Unidos. Vejam, então esse mundo das drogas é como se fosse um inferno na Terra, porque são leis específicas, tudo caminha para a violência, tudo debanda para a maldade, a perversão, enfim, é muito dinheiro que gira. As pessoas envolvidas com isso usam de todos os recursos violentos para manter os seus interesses, para, digamos, manter o império que eles construíram e controlar o tráfico naquele nicho, naquele contexto ali que eles já estão acostumados e que inclusive é determinado entre os grupos, né, que traficam drogas, os espaços onde eles vão poder traficar. Então você pode danificar as articulações do tráfico, mas você não pode desarticulá-lo. Sempre tem uma hierarquia e quando um chefão cai, já tem o próximo subsequente para substituí-lo e dar continuidade ao negócio. Desse modo, o mal não pode ser erradicado. Como as drogas sempre fizeram parte da história da humanidade, o máximo que nós conseguimos fazer é manter uma distância segura das drogas. Teremos que aprender a conviver com isso, porque isso está aí, sempre esteve e pelo jeito vai continuar. Por quê? Finalizando, porque dinheiro e poder são as drogas mais viciantes do mundo e como onde tem drogas, tem dinheiro e tem poder, então essas coisas andam sempre juntas. Elas farão parte da história da humanidade, provavelmente, até o fim. Então é esse quadro das drogas lícitas, com Intocáveis de 1987 e Traffic de 2000 com as drogas ilícitas, compondo esse universo, esse mundo das drogas, trazendo aqui, né, a gente refletindo sobre isso. É isso aí, nos vemos na próxima. Até mais!